Ok, vamos lá. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1. Assim diz o texto sagrado. Acompanhe comigo, por favor. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela porção da tua palavra que foi lida. Obrigado, porque não é palavra de homens, mas é palavra do Senhor. E por ser palavra do Senhor, nós precisamos que o teu Espírito fale profundamente aos nossos corações. Por isso, eu quero pedir, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nessa noite, eu quero falar com vocês sobre o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. E se eu posso colocar um tema nessa mensagem, eu diria: relação de graça ou de recompensa. Esse seria o tema da minha mensagem: relação de graça ou de recompensa. Em outras palavras, eu quero que você, no final dessa mensagem, você reflita sobre o seu relacionamento com Deus, assim como eu vou refletir sobre o meu relacionamento com Deus. E nós vamos responder a esta pergunta: o meu relacionamento com Deus tem sido um relacionamento de graça, baseado na graça, ou baseado na recompensa? Eu sei que talvez não esteja tão claro na sua mente o que eu quero dizer. Então, deixa eu começar com uma ilustração. Essa ilustração, ela é muito imperfeita para o que eu quero tratar, mas eu vou pegá-la somente como um pano de fundo inicial para tratar sobre o meu ponto central. Imagine uma personagem fictícia chamada Maria. Tá? Eu peguei um nome aqui bem conhecido na nossa sociedade. Maria estava desempregada há muitos anos, há muito tempo, e já tinha colocado muitos currículos em vários lugares, tal, mas não tinha sido chamada para trabalhar. Depois de bater em muitas portas, tentando conseguir um trabalho e sem êxito, então ela foi ao dono de uma fábrica, levou o seu currículo e pediu encarecidamente para que ele lhe desse uma oportunidade. Aquele dono da fábrica não estava precisando de uma funcionária naquele momento, mas ele se sensibilizou tanto com a história de Maria, com a situação que ela estava passando, que ele
deu uma vaga para ela. Ele disse, tudo bem, venha para a minha empresa, você vai trabalhar na minha empresa. E aí ele mandou que ela viesse trabalhar. Só que quando Maria chega no trabalho, então ela deixa muito claro, ela diz, eu só faço a minha função. Aqui eu não faço mais nada do que a minha função. Por exemplo, se a empresa precisasse do mínimo que fosse, se o patrão chegasse e dissesse assim, Maria, você pode por gentileza abrir aquela porta ali que tem alguém batendo? Ela dizia, não vou porque não é a minha função na empresa. Se de repente o horário fosse até 18 horas e de repente 18 e 1 minuto, né? Então alguém precisasse de alguma coisa, ela diz, não, porque já passou o meu horário de expediente, não estou mais no trabalho. Se ela saísse do seu trabalho fora e de repente ela estivesse com o celular e de repente o patrão mandasse alguma mensagem para ela ou ligasse para ela, ela não atendia o telefone. Ela não responde a mensagem, porque ela dizia, não estou no meu horário de trabalho. Essa ilustração expressa de modo infinitamente menor o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Se nós pensarmos de uma forma formal, você diz assim, Maria não está errada, porque de fato ela está no seu horário de trabalho, aquela não é a sua função e tal e tal e tal. Formalmente, Maria está errada. Mas se nós pensarmos no contexto maior, você vai olhar e dizer, meu Deus do céu. Se você pensar de uma forma humana, você diz assim, ela se perdeu, ela poderia ser mais generosa e não apenas trabalhar pela recompensa, que é o que ela está fazendo. Então, imagine agora, e mudando os personagens, como eu disse, essa ilustração é muito imperfeita para o que eu quero falar, mas eu quero que você pense agora no nosso relacionamento com Deus. Como assim, pastor? Deixe-me colocar mais claro aqui. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos perdidos no mundo, longe da graça de Deus. Nós estávamos condenados a uma eternidade no inferno. E Deus foi misericordioso conosco. Foi gracioso conosco. Deus nos salvou, nos deu vida, nos agraciou com talentos especiais. E diante de tudo que Deus fez por nós, a questão é, como nós nos relacionamos com Ele? Que tipo de relacionamento nós temos com Deus? Será que nós nos relacionamos com Ele com base na graça ou no pensamento? Deixe-me ilustrar essas duas posturas para que você entenda. Por exemplo, o relacionamento com base na graça nos faz pensar da seguinte forma, Deus fez tanto por mim, Ele fez tanto por mim, que por mais que eu faça, nada se compara ao que Ele fez por mim. Um relacionamento com base na graça, diz assim, Deus, como eu queria ter mais para fazer. Deus, como eu queria ter mais tempo para poder te servir. Senhor, como eu queria poder ter mais talentos, mais dons para servir mais na tua obra. Senhor, como eu queria poder estar na casa do Senhor mais. Senhor, como eu queria fazer mais para ti. Esse é um relacionamento baseado na graça. Por quê? Porque sempre vê o quanto Deus fez por nós e compara e diz, meu Deus, como eu estou fazendo tão pouco para Ele. Há uma música do cantor Emerson Augusto que ilustra muito bem isso. O refrão da música diz assim, o meu louvor é pouco, a minha vida é pouco, eu sei, tudo é tão pouco, mas é o que eu tenho para te oferecer. Veja, essa é uma música, esse é o refrão de quem entende a graça. Senhor, o meu louvor é pouco, a minha vida é pouco, é muito pouco, Senhor. Mas é o que eu tenho para te oferecer, então toma o que eu tenho para te oferecer. Este é o relacionamento com base na graça. Por outro lado, existe um relacionamento com base na recompensa. Quem se relaciona com Deus com base na recompensa, pensa de uma forma diferente. Diz assim, Deus, qual é o mínimo que eu posso dar para o Senhor? Qual o mínimo que eu posso dar para o Senhor? Senhor, o que é que o Senhor quer o mínimo? É que eu esteja na igreja uma vez por mês? É uma vez por mês? Uma vez por semana? Tá, isso é o mínimo, Deus, tá? O mínimo é o quê? É que eu faça uma oração por dia? O mínimo. Deus, eu quero saber o mínimo. E quem se relaciona pela recompensa, então pergunta assim, Senhor, se eu fizer isso, o Senhor vai me dar o quê? Se eu for para a igreja, o Senhor vai me dar o quê? Se eu der o dízimo, o Senhor vai me dar o quê? Se eu fizer isso, o Senhor vai me dar o quê? Esse é um relacionamento por recompensa.
é totalmente diferente do relacionamento por graça. São opostos, são muito diferentes. E a parábola que nós lemos, meus irmãos, ilustra muito bem esses dois tipos de relacionamentos que as pessoas têm com Deus. Vamos entender um pouco do contexto dessa parábola. Para você entender essa parábola, você precisa entender em que contexto ela surgiu. Então, vamos voltar um pouquinho, não vou pedir para você ler comigo, mas só para você entender um pouquinho, vamos lá. O assunto aqui era o jovem rico. Lembra a história do jovem rico, bem conhecida? Então, um homem chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus vai lá e diz: você conhece os mandamentos e tal, e tal, e tal. E aí ele diz: olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus diz lá: vende tudo que tem, dá aos pobres. E aquele homem, você lembra lá, ele sai triste, né, porque ele era muito rico e tal, enfim. Aí quando ele sai triste ali, aí Jesus começa a fazer um sermão, dizendo que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus e tal, e tal, e tal. Aí os apóstolos ficam boquiabertos com aquela história. E perguntam assim: Senhor, se é assim, então quem vai ser salvo? Aí Jesus diz: olha, o que é impossível para os homens, é possível para Deus, e tal, e tal, e tal. Aí Pedro faz uma pergunta, e essa é a pergunta que eu quero que você guarde aí. Pedro pergunta assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Essa é a pergunta. Nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? E aí Jesus responde dizendo que eles vão se assentar no trono e tal, e tal, tal. Aí depois ele diz assim: ó, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe ou mulher, ou filhos ou campos, por causa do meu nome, de Jesus, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Aí ele termina dizendo: porém, preste atenção, porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos primeiros. E quando ele diz isso, aí ele começa a parábola. Observe que no capítulo 20, versículo 1, começa assim: porque o reino dos céus, veja, que ele começa com um porquê. E esse porquê, essa conjunção, é exatamente o que linka o capítulo 20 ao capítulo 19. Veja, que ela não acontece do nada. Há um contexto que faz gerar a parábola. Jesus acabou de dizer, dá uma resposta para Pedro, e ele dá agora uma ilustração do que ele acabou de falar. Então, em resumo, o ponto central da parábola que Jesus contou aqui é que as recompensas do reino existem. Sim, elas existem, mas nós não devemos servir com base nelas, mas devemos servir com base na graça de Deus. Guarde isso. O ponto central desta parábola é: as recompensas existem, sim, mas eu não devo servir com base nelas, eu devo servir com base na graça de Deus. E é isso que Jesus está ensinando aqui. E eu quero convidar você a analisar cada ponto desta parábola e ver como esse ensinamento está presente em cada ponto. Então vamos entender. Vamos lá, versículo 1. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Bom, Jesus não está preocupado aqui com leis trabalhistas, salário mínimo, equidade salarial. Não, o ponto é o reino dos céus. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a. Então, a história que ele conta está ilustrando o que é o reino dos céus. Então, veja, aqui era um tempo de colheita. Você tem o dono de uma propriedade, o dono de uma vinha, e ele estava no tempo de colheita, e naquele momento ele precisava de mão de obra, de trabalhadores para estarem ali na sua vinha. Pelo contexto, era um homem rico, ele tinha uma vinha grande, então ele precisava de muitos trabalhadores. E aí então, o texto diz que ele sai logo cedinho. Naquela época, começava o expediente de 6 horas da manhã. Cerca de 6 horas da manhã já começava o expediente e ia até 6 horas da noite. Então esse homem sai ali umas 5 e pouca, procurando trabalhadores para irem para a sua vinha. E ele vai provavelmente a uma praça, que era onde ficavam os trabalhadores ali, as pessoas que queriam trabalhar, e ele vai lá e procura, e de repente ele acha alguns trabalhadores. Veja o versículo 2.
E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Veja, ele vai lá, acha alguns trabalhadores, o texto não fala de quantidade de trabalhadores, fala somente no plural, alguns, e combina com eles 1 denário. Só, vocês querem trabalhar na minha vinha? Olha, quanto é que vai ser? Começa lá um diálogo, então uma negociação. Olha, se vocês forem para a minha vinha, então eu vou dar para vocês 1 denário. 1 denário, meus irmãos, era o valor normal de um trabalhador braçal naquela época. Então, aqueles trabalhadores viram como uma boa oportunidade, certo? Eles não foram obrigados a trabalhar, e diziam, beleza, a gente vai, vamos lá. Certo? Então, estava dentro do padrão ali. 1 denário estava dentro do padrão. As duas partes concordaram, o patrão concordou, o empregado concordou, e eles foram para a vinha daquele homem. E foram trabalhar. Versículo 3 e versículo 4. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Veja, primeiro ele saiu ali por volta das 6 horas, um pouquinho antes das 6 horas. Agora o texto diz que eles saíram por volta da hora terceira hora. Isso seria o equivalente a mais ou menos umas 9 horas. Ele sai 3 horas depois, às 9 horas mais ou menos, e aí então procura mais trabalhadores. Encontra outros trabalhadores, certo? E veja que agora ele não estipula valor. Ele diz, vocês querem trabalhar na minha vinha e eu vou dar o que for justo. Veja, o primeiro, ele disse, vou dar 1 denário. Vocês querem trabalhar por 1 denário? Eles foram, fizeram um acordo. No segundo agora, ele chega, convida para trabalhar na sua vinha e não fala nada de valor. Diz, vocês querem trabalhar? Eu vou dar o que for justo, certo? E o pessoal vai lá e vai para a vinha, certo? Versículo 5. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. Veja, acompanha aí. Ele sai... Primeiro, vamos recapitular, ele sai cerca de 6 horas da manhã, tá? Chamou os primeiros empregados, combinou com eles 1 denário, eles foram trabalhar na sua vinha. Segundo, ele vai lá mais 3 horas depois, 9 horas da manhã mais ou menos, contrata o segundo, não fala nada de valor. Depois ele sai de meio-dia, contrata mais trabalhadores e diz que ele fez da mesma forma, não falou nada de valor. Depois ele saiu às 15 horas, 3 horas da tarde, acha mais alguns trabalhadores e os convida para a vinha, não fala nada sobre valor. E agora veja o versículo 6. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros trabalhadores que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Veja, agora é a última vez que esse patrão sai. E o texto diz que ele saiu a hora 1/10. Veja, isso aqui seria por volta das 5 horas da tarde. O expediente acabaria de 6, 18 horas. Ele saiu às 15 horas mais ou menos. Ele encontra mais alguns trabalhadores ali, parados, eles não estavam trabalhando. E ali então ele pergunta, o que é que vocês estão fazendo aqui parados? Por que vocês estão parados? Veja a resposta deles. Eles respondem, nós estamos parados porque ninguém nos contratou. Ou seja, você se colocando, analisando a forma como as pessoas estavam, naquela época as pessoas ganhavam por dia, não era por mês, não era por semana. Então o trabalhador trabalhava o dia e no final do dia ele ganhava o seu salário diário. Então esses trabalhadores, eles iam passar o dia e não iam levar nenhum dinheiro para casa, para o mantimento da sua família. E ali eles já estavam no fim do dia, eles já estavam desesperançados de que iriam arrumar alguma coisa, algum trabalho. Tá? E aí eles respondem, ninguém nos contratou. E nós podemos aqui especular, né? O texto não fala, mas por que não teriam sido contratados? E sei lá, talvez porque eram homens mais velhos, então não foram contratados porque alguns teriam contratado mais os jovens para trabalhar na vinha, que trabalhariam mais. Talvez eram mais fracos, não sei, tá? Talvez eram menos qualificados, não sei. Na verdade não era nenhuma dessas razões, porque esses homens não existiram, né? Esses homens não existiram, isso aqui é uma história, é uma parábola. Né? Mas estou aqui especulando, então não era. Mas eles não foram contratados, esse é o ponto. E o patrão simplesmente diz, vão para a minha vinha. Agora ele não fala nada do que é justo, ele não fala nada de nada. Ele simplesmente diz assim, vão para a minha vinha. Preste bem atenção.
Observe a diferença central entre os primeiros trabalhadores e os últimos trabalhadores. Os primeiros trabalhadores são movidos pelo salário que acordaram com o patrão. Os últimos trabalhadores dependem totalmente da generosidade do patrão. Percebe a diferença entre eles? Os primeiros entram numa negociação. O senhor vai me dar quanto? Vou dar um denário. Vocês querem? Se é um denário, então nós vamos. Há um acordo. Há um acordo. E aqui, irmãos, eu não estou trazendo aqui para a esfera de salarial, viu? Entenda, aqui o ponto, a própria parábola está ilustrando algo divino. Eu não estou dizendo que você, se você for trabalhar numa empresa, então que você vai dizer assim, não, me dê o que você quiser, tal. Não, nada disso, não é isso que a parábola está dizendo. A parábola está ilustrando algo espiritual. Então veja, eu quero que você preste atenção na diferença entre os dois. Mais uma vez eu digo, os primeiros trabalhadores entram num acordo. Quanto vamos receber? Um denário. Vamos. Os últimos estavam ali esperando, não tinha mais esperança nenhuma. Talvez já estivessem se organizando para ir para casa. Chega um patrão, diz, o que vocês estão fazendo aqui? Ninguém nos contratou, eles dizem. E ele diz, então, vão para a minha vinha. Não combina nada de valor, não combina nada de salário. E aqueles homens vão apenas confiando na palavra daquele patrão. Esta diferença, vocês vão perceber, que é mais saliente no momento da prestação de contas. Quer ver? Veja o versículo 8, por favor. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Veja, como eu falei aqui, naquela época era normal o pagamento no final do dia. Então, no final do dia, todo mundo terminou de trabalhar, então chama para a prestação de contas. Isso era normal, como eu disse, não era quinzenal, não era semanal, não era mensal, era diário o valor. E aí, então, o administrador faz a fila para fazer o pagamento. Tá? Era normal. E aí tem uma frase que se repete aqui, né, que ela é provocativa. Começa pelos últimos. Lembra que foi a frase que ele colocou no final do capítulo 19? Os últimos serão os primeiros e tal. E ele diz, começa a prestação de contas e chama primeiro os últimos. Os que vieram depois. E aí então começa a prestação de contas. Versículo 9. Vindo os da hora 1/10, os últimos, recebeu cada um deles um denário. E aqui começam as surpresas. Por quê? Veja, aqueles que foram chamados por volta de 5 horas da tarde, são chamados para a prestação de contas, para o recebimento do salário, e eles recebem um denário. Aquele era um valor muito generoso. Por quê? Porque eles tinham trabalhado somente 1 hora. Eles só trabalharam praticamente 1 hora. Chegaram de 5, trabalharam até 6. São chamados, tomam um denário. Muita generosidade. Aquele era o valor de 1 dia. E eles receberam em 1 hora. Aí vem o versículo 10, veja aí. Ao chegarem os primeiros, veja que o texto propositadamente pula o segundo, o terceiro, pula todos e já dá um pulo para o primeiro. Então vamos lá. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Veja. Quando eles veem aqueles que tinham sido chamados por último, recebendo um denário, então eles pensaram, certo, acho que todos nós pensaríamos dessa forma, né? Eles pensaram assim, se eles receberam um denário, então acho que a gente vai receber 12. Eles pensaram assim, porque se 1 hora é 12, então um denário vezes 12 horas, a gente trabalhou 12 horas, teve um intervalo, tá bom, colocar 10, pelo menos 10, porque tem um intervalo e tal, 10 denários. Eles disseram, rapaz, negócio, trabalhar aqui é bom demais. Nós vamos ganhar 10 denários, 12 denários. Só que, para surpresa deles, quando eles vão receber, então, eles recebem também um denário. E eu pergunto, vamos ser sinceros aqui.
Eu não quero que você me responda. No PG você responde, tá certo? No PG você responde. Mas veja, qual seria a sua reação se você estivesse no lugar daqueles primeiros? Fala sério, fala sério. Não vem querer dar uma de espiritual aqui. Não vem querer dar uma de espiritual aqui. Você viu o camarada lá que estava, chegou depois, no final, todo mundo. Eu tenho certeza de que nós iríamos guardar algum ressentimento. Rapaz, isso não é justo, não. Isso não é justo. E foi exatamente isso que os trabalhadores pensaram. Veja aí no versículo 11 e 12. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Irmãos, na mentalidade da recompensa, esse questionamento faz todo sentido. Se você pensar pelos olhos da recompensa, eles estão completamente certos no seu argumento. Porque veja, realmente, esses homens aqui tinham trabalhado 12 horas. Eles pegaram o sol de meio-dia. Estavam lá desgastados, cansados. Os outros, irmãos, chegaram 5 horas da tarde. 5 horas da tarde tem sol, irmão? Oxi, 5 horas da tarde, foi embora já, o sol já foi embora faz tempo. Eles pegaram só a brisa, só o momento final, não teve desgaste de sol, trabalharam 1 hora e tal. E aqueles trabalhadores primeiros, veem isso e dizem assim: está injusto, está injusto. O Senhor está igualando eles a nós. O problema, meus irmãos, é que a reação destes trabalhadores demonstra alguns problemas sérios de quem trabalha para o Senhor, olhando apenas para a recompensa. Quer ver alguns problemas sérios que eu quero dizer para você aqui? Primeiro, a alegria inicial começa a dar lugar à murmuração. Pense comigo, quando aqueles homens foram contratados pelo patrão, logo no início do dia, eles disseram: rapaz, Deus é bom, a gente já conseguiu um trabalho, já estamos empregados na hora, vamos embora. Eles foram trabalhar com alegria. Eles viram aquele momento ali como uma porta. Que legal, vamos trabalhar, vamos ganhar um denário, vamos levar o mantimento para a nossa casa. Eles foram com alegria. Talvez durante o trabalho eles estivessem lá trabalhando e com alegria. Por quê? Porque teriam um denário para sustentar a família. Qual o problema deles? O problema começou quando eles passaram a focar no sucesso do outro. Porque esse é muitas vezes o nosso problema, ou melhor, o problema da inveja. O invejoso se alegra no que Deus está fazendo na sua vida, até ver o que Deus está fazendo na vida do outro. Quantas pessoas que estão, mas quando vê assim o outro, aí começa. Não consegue ver o sucesso do outro, não consegue ver o bem do outro. É o Kiko. Os irmãos já perceberam que eu gosto de Chaves, né? Sempre eu estou citando aqui, né? Mas o que é o Kiko? Fala sério. Esqueci que ia para o YouTube. Olha só. Mas é sério, gente. Sério. O cara tem tudo. Ele tem... o outro mora no barril. Aí quando o outro está lá, que não tem nada, aí que faz um carrinho lá com uma caixa de papelão, ele vê lá e ele quer mostrar o que ele tem. Por quê? Porque aquilo não satisfaz a alma dele. Não satisfaz. Veja que esses homens aqui, como eu disse, eles estavam alegres, felizes, satisfeitos. Que legal, que legal. Mas quando eles veem o sucesso do outro, então essa alegria passa. Esse é o problema, por exemplo, se você lembrar,
do filho mais velho na parábola do filho pródigo. Veja, o filho mais velho lembra? Aquele filho viu o irmão pedir tudo que o pai tinha, sua parte na herança. Aí o filho pródigo vai embora, gasta tudo que o pai tem, gasta a herança todinha. Depois esse filho volta. Quando esse filho volta, aí o pai dá uma festa. Meu filho estava morto, aí vamos fazer uma festa aqui. Aí disse que o filho mais velho não estava lá na hora. E quando o filho que estava trabalhando volta, aí ele escuta o som da música tocando. Festa hoje? O que está acontecendo? Ele chama um trabalhador, diz assim, o que está acontecendo? Tendo festa hoje aqui em casa. Aí o trabalhador diz assim, olha, é porque o teu filho, ou melhor, o teu irmão, voltou, falido, perdeu tudo que tinha, certo? E o teu pai se alegrou tanto com a vinda dele, que mandou matar lá um bezerro cevado, mandou todo mundo parar de trabalhar e começou a grande festa. Aí, aquele filho mais velho, não acredito não, pois eu não entro nessa festa, eu não entro. Aí o pai volta e diz assim, filho, o que está acontecendo? Esse teu filho gastou toda a tua herança, todo o teu dinheiro, agora ele volta e o Senhor dá uma festa, o Senhor trata ele como filho novamente. Se aquele filho pródigo falasse mais um pouquinho, é porque a parábola para ali, mas se ele falasse mais um pouquinho, talvez ele dissesse assim, se eu soubesse que era assim, quem tinha saído era eu. É isso que ele está dizendo. Se eu soubesse que era assim, quem tinha saído era eu. Quem tinha pego a parte da herança era eu. Por quê? Porque aquele filho mais velho não se alegra com o sucesso do outro. Não se alegra com a vitória do outro. A mesma murmuração estava nesses trabalhadores. Felizes da vida eles estavam, até que eles começaram a deixar de olhar para o denário que receberam e passaram a olhar para o que o outro recebeu. Ei, alegra-te no que Deus está fazendo na tua vida. Deixa a vida do teu irmão, deixa a vida do teu vizinho, deixa a vida. Alegre-se no que Deus está fazendo na sua vida, meu filho. Tem gente que fica lá olhando, não, porque fulano prospera, ciclano prospera. Aí deixa de ver o que Deus está fazendo na sua vida. Mas tem um segundo problema aqui, de quem tem uma mentalidade de recompensa. Veja, a postura de recompensa é acompanhada pelo senso de superioridade. Veja, quem trabalha por recompensa, pode observar, sempre acha que está fazendo demais. Um trabalhador, que é aquele trabalhador assim que não faz nada mais na empresa, não se dedica, tal, faz só aquilo, diz assim, eu trabalho demais aqui, eu trabalho muito aqui. Então ele vive dizendo, eu trabalho demais. Às vezes não faz nem muita coisa, mas vive dizendo, eu trabalho demais. Veja, o jovem rico é um exemplo disso. Ele diz, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude, eu faço demais, eu sou demais. E esta é a mentalidade desses trabalhadores. Veja o versículo 12 mais uma vez. Eles dizem assim, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Irmãos, eu disse aqui que o problema deles começou quando eles começaram a olhar para o sucesso dos outros. Sim, de fato, o problema começou aí. Só que o clímax do problema, preste atenção, o clímax do problema está quando eles vão receber. O problema começa quando os outros estão recebendo, mas o clímax é quando eles recebem. Por quê? Veja bem, vamos imaginar que a parábola fosse assim. Veja, o patrão está prestando contas, e aí ele dá 1 denário para aqueles que chegaram de 5 horas da tarde, e ele desce 10 denários para eles. Ia ter problema? Teria problema, irmãos? Você não entendeu não o que eu disse? Não entendeu o que eu disse? Veja, se na hora da prestação de contas, o patrão chamasse aqueles que trabalharam, que chegaram de 5 horas da tarde, desse 1 denário. Aí vem agora os primeiros. Aí quando vier os primeiros, 10 denários para cada um, 12 denários para cada um. Teria algum problema?
Óbvio que não. Óbvio que não. Eles certamente iriam olhar assim e dizer, rapaz, que patrão legal. Rapaz, patrão é bom. Gostei. Só que qual é o problema deles? O problema deles é quando eles são igualados. Essa é a expressão que eles usam, igualados. Porque eles estão dizendo o seguinte, nós somos melhores do que eles. Nós somos melhores. Nós merecemos, eles não. É isso que eles estão dizendo. Isso lembra, mais uma vez, eu lembro, a postura de Jonas. Lembra de Jonas? O profeta Jonas. Jonas, desobediente, vai para o ventre do peixe. Deus livra a vida de Jonas. Deus faz uma planta para colocar sombra em Jonas. Tudo isso. Mas Jonas fica chateado porque Deus não matou os ninivitas. Ah, Deus! Só deveria ter matado essa gente. Ei! Ô Jonas, qual a diferença entre você e eles? Você é um profeta desobediente. Você é um profeta cabeça dura. Não tem diferença. Mas Jonas diz assim, eu sou melhor do que eles. Eu mereço o livramento. Eu mereço a proteção do Senhor. Eu mereço por quê? Porque eu sou melhor do que eles. O povo de Nínive merece a condenação. Eu mereço a tua graça. Eu mereço a tua graça. Em outras palavras, eu sou melhor do que eles. Esta é a visão de quem trabalha para o Senhor pelas lentes da recompensa. Sempre acha que faz demais. Sempre acha que faz demais. Ah, aqui ninguém trabalha como eu. Ó, ninguém trabalha como eu, tal. Porque olha, se eu sair da igreja, a igreja se acaba. Olha, porque se eu sair da igreja, então eu vou fazer uma falta muito grande. Porque eu faço, eu aconteço, tal. Ele trabalha pensando na recompensa. Pensando na recompensa. E por isso que ele diz, eu não me igualo a ninguém. Em terceiro e último lugar, a postura de quem trabalha pela recompensa é que ele esquece da sua condição inicial. Como assim, pastor? Veja, aqueles trabalhadores esquecem de que inicialmente eles estavam todos na mesma condição. Todos estavam parados sem trabalhar. E foi a graça do patrão que os convidou para a sua vinha. Mas em algum momento eles esquecem disso. Se o patrão não os tivesse chamado, eles não teriam renda. Se o patrão não os tivesse chamado, eles não teriam o denário. Meus amados irmãos, no reino de Cristo, todos nós também somos assim. Todos nós estávamos no mesmo lugar, mortos espiritualmente. E Ele nos deu vida, Ele nos tirou, Ele nos deu os talentos, tudo é dEle, não é nosso, é dEle. Então por que eu vou entrar numa relação de recompensa com Deus? Deus, eu só faço se o Senhor me der isso. Deus, eu só vou dar se o Senhor me der isso. Como assim? Como assim? Eu não posso estabelecer um relacionamento de recompensa com Deus, porque o meu próprio existir já é um existir pela graça de Deus. Deus, se o Senhor não me der, eu não vou mais para a igreja. Vou logo dizer, vou dar para o Senhor o prazo, é até 30 de novembro. Se até 30 de novembro o Senhor não me der, dia 1, dia 1º, já estou desviado. Aí tem gente que pensa que Deus está morrendo de medo, né? Aí Deus está lá, o que é que eu vou fazer se Ele me deixar? Isso é, irmãos, desculpa a expressão, mas isso é estupidez. Isso é estupidez. Veja a resposta do patrão, versículo 13, por favor. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Veja, aqui nós temos uma repreensão light, ele chama de amigo, né? Então ele vai dar, mas ele não repreende de forma áspera, então ele chama de amigo, é um empregado que está ali, mas ele chama de amigo, meu amigo. E a resposta desse patrão, ele diz assim, eu não estou sendo injusto. Quanto foi que eu combinei com você? Não foi um denário que eu combinei com você? Então eu estou dando a você o que eu combinei. O que é que esse patrão está dizendo? Preste bem atenção. E esse é o ponto da parábola. Ele está dizendo o seguinte, você entrou numa relação de recompensa comigo. E eu estou lhe dando aquilo que eu acordei com você. Mas ao mesmo tempo ele diz, estes outros entraram numa relação de graça comigo. E por isso eu quero dar a eles tanto quanto eu dei a vocês. Vocês entraram numa relação de recompensa. Eles entraram numa relação de graça.
Aí veja o versículo 15. Ele diz: porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Veja, a maior loucura, repito, é querer entrar numa relação de recompensa com Deus. É a maior loucura que o ser humano pode fazer. É você chegar para Deus assim: Deus, eu quero que o Senhor me trate de acordo com a minha bondade. Ei Deus, eu quero que o Senhor faça por mim de acordo com o que eu faço com o Senhor. Faço não, meu filho. Isso é a maior loucura. A relação de recompensa, irmão, sendo sincero, só compensa quando lidamos com patrões exploradores. Patrão explorador, né? Que vive explorando o funcionário e tal, explorando. Aí há uma relação de recompensa. Porque você diz: ele explora demais. Se eu deixar, pastor, ele vai me explorar. Então, nós temos uma relação de recompensa. Tá, é compreensível. É um patrão explorador. Então é compreensível. Só que não é esse o retrato de Deus. Na Bíblia, Deus é descrito como um Deus generoso. Ele é rico em graça, rico em misericórdia. A sua bondade excede o nosso entendimento. A Bíblia diz que Deus tem prazer em nos abençoar. Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Imagina o Deus que é todo poderoso, todo bondade. Ele tem prazer em nos abençoar. Então, diante de um Deus assim, meus irmãos, nós não devemos ser mesquinhos. Não devemos ser mesquinhos. Qual o mínimo que eu devo fazer para Deus? Tá, eu faço o mínimo e tá bom. Isso é ser mesquinho. Deus não é mesquinho conosco, meus irmãos. E aqui o patrão faz duas perguntas retóricas. Você viu aqui? Ele diz: acaso eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? O dinheiro é meu. Então, se eu quisesse dar mais do que eu dei a vocês, eu daria. Porque o dinheiro é meu. O dinheiro é meu. Ele diz: acaso vocês são invejosos? Essa é uma expressão idiomática, né? Os seus olhos são maus. Vocês são invejosos porque eu sou bom? Ele está dizendo o seguinte: não compete a vocês. Não compete a vocês. E aí vem o versículo 16. Já estou partindo para a conclusão. Ele fecha dizendo: assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. O que é que eu quero finalizar aqui dizendo, meus irmãos, para todos nós? Preste atenção. O reino dos céus será marcado por muitas surpresas. Nós teremos muitas surpresas no reino dos céus. Pessoas que nós valorizamos aqui, que nós olhamos e dizemos assim: olha, esse aqui merece o primeiro lugar. Esse aqui, muitas dessas pessoas, meus irmãos, que têm os primeiros lugares aqui, vão ter os últimos lugares lá. E pasmem, muitos deles talvez nem lá estejam. Nem lá estejam. E pastor, como assim? Vou dar 2 exemplos aqui só para você pensar. Pensa aqui, primeiro exemplo, o exemplo de Judas. Judas, apóstolo de Jesus. Judas andava com Jesus. Era do círculo íntimo dos 12. Estava ali, lado a lado com Jesus, cerca de 3 anos. Judas não tinha cara de traidor. Não tinha. Pelo contrário. Quando Jesus chega assim e diz assim: olha, um de vocês vai me trair, o pessoal diz: quem será? Quem será? Será que sou eu? Acho que ninguém pensava ser Judas. Por quê? Porque Judas era o cara de confiança. Para você ter ideia, em João 12 diz que ele era o tesoureiro do grupo. Cara, ser tesoureiro é de confiança. Então, Judas não tinha cara de traidor. Judas andou com Jesus. Judas expulsou demônios. Judas recebeu poder ali junto com os 12 para curar enfermidades. Judas pregou. Judas estava com os apóstolos nos momentos mais importantes da vida de Jesus. Mas eu pergunto, apesar desse currículo de Judas, onde está Judas na fila do reino dos céus? Onde? Ele não está. Ele não está na fila do reino. Mesmo tendo esse currículo todo, ele não está na fila do reino. Agora quer ver outro exemplo? Que é o oposto? Pense comigo no ladrão da cruz. Pense no ladrão da cruz. Ele passou boa parte da vida dele fazendo mal, praticando mal, subtraindo das outras pessoas. Aí, no primeiro momento da crucificação, quando eles estavam lá crucificados, ele ainda junto com o outro começa a falar palavras pesadas para Jesus.
Estava lá junto com o outro. Se és filho de Deus, tal, e tal, e tal, e tal. Depois eles passaram ali um bom tempo na cruz. Aí a ficha dele começa a cair. Não sei se ele já tinha ouvido Jesus em algum lugar, não sei. O texto bíblico não fala nada sobre ele. Aí ele começa a olhar para aquele que está do seu lado, vê que ele era diferente, e aí diz: esse homem é o Filho de Deus. Quando o outro ladrão começa a falar mal de Jesus, ele diz: você não teme a Deus não? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem nada fez, este homem é justo. Aí ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus diz assim: ó, tu vai estar na fila do reino, tu estarás na fila do reino, hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a graça que confunde, é a graça que nós não conseguimos explicar. O que esse ladrão fez para merecer? Nada. Ele não fez nada para merecer. Ele é o trabalhador que chega no final do expediente e leva um denário. E a gente olha assim e diz: como assim? E aí diz: é graça. Graça não se explica. E eu pergunto nessa noite a você: que tipo de relacionamento você quer ter com Deus? Você quer ter um relacionamento com base na recompensa? Você quer ser mesquinho para Deus? Você quer dar para Deus gotas? Você quer dizer: Deus, o qual o mínimo que o Senhor quer? É isso que você quer com Deus? Você quer simplesmente dizer assim: tá bom, eu vou para a igreja uma vez na semana, tá bom demais, o que é que esse Deus quer mais de mim? É só isso? Isso é uma relação de recompensa. Ou você quer descansar na graça? Que tipo de relacionamento você quer com Deus? Se você trabalha para o Senhor apenas por recompensa, eu tenho uma péssima notícia para você: você nunca vai entender o que significa graça. Nunca vai entender. A ordem do reino confunde a nossa lógica. Quem confia no seu mérito pensa que é primeiro. Sempre acha que faz demais. Quando os discípulos questionaram a Jesus, será: Senhor, nós deixamos tudo, o que será de nós? Aí Jesus diz assim: olha, vocês vão receber um galardão tremendo, mas deixa eu ensinar uma coisa para vocês: não pensem somente na recompensa. Não olhem somente para a recompensa. Não pensem somente no que Deus vai fazer. Pensem no que Ele já fez. Essa história, muitos contextos a gente vê, né? Muitos contextos. Olhe, dê 10 e Deus vai lhe dar 100. Dê 100 e Deus vai lhe dar 1000. Dê 1000 e Deus vai lhe dar 10 mil. Isso é mentira. Isso é engano. Isso é troca com Deus. Deus não é um Deus de troca. O reino não é investimento, de você dar 10 e receber 100, isso é mentira. Deus diz: você já recebeu 100, então dê 10, porque você já recebeu. E se Ele não quiser dar mais nada? Se Deus não nos abençoasse com mais nada a partir de hoje, nós já teríamos coisa suficiente para agradecê-lo até o resto da nossa vida. Por isso, não exija recompensa. Entenda que até as recompensas são pela graça de Deus, porque Ele nos recompensa por aquilo que nós fazemos, mas o que nós fazemos é com aquilo que Ele já nos deu. Eu prego, aí por que eu prego? Porque Deus me deu vida. Se Deus tirar minha vida, eu vou poder pregar, irmãos? Não. Por que eu prego? Porque Deus me deu sabedoria para organizar meus pensamentos. Se der uma pane no meu cérebro, eu não começo mais a falar coisa com coisa, como é que eu vou pregar? Eu não prego mais. Porque eu só posso pregar porque eu estou falando coisas que são articuladas. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, eu vou ser mesquinho com Deus. Ah, Deus, se o Senhor não fizer isso, eu vou largar o ministério. Se o Senhor não fizer isso, eu vou sair da igreja. Não! Porque se eu estou aqui, é como gratidão por aquilo que Ele já fez por nós, por mim. Nós só podemos fazer o bem porque Ele nos capacita para isso. E quando chegarmos na eternidade, irmãos, a gente só vai dizer uma coisa: Senhor, eu estou aqui por causa da Tua graça. Glória a Deus. Ninguém vai chegar dizendo: eu estou pelos meus méritos. Todos que estiverem lá vão dizer: eu estou aqui porque Deus foi gracioso comigo. Feche seus olhos, curve sua cabeça, por favor.
Eu quero que você reflita nesse momento, nas vezes que você pediu algo para Deus e Deus não lhe deu. E que talvez você até ficou chateado, dizendo, mas eu queria tanto. Mas Senhor, eu sou um crente tão bom, eu vou para a igreja, sou dizimista, participo dos departamentos, faço visita, participo de IPG, e o Senhor não me deu isso. Se isso já aconteceu com você, eu quero convidar você a, nesse momento, dizer para Deus, Senhor, me perdoa. Perdoa-me pelas vezes que eu me insurgi contra o Senhor. E ajuda-me a ter uma mentalidade da graça, não uma mentalidade da recompensa.